As negociações entre os Estados Unidos e o Irã, que estão ocorrendo no Paquistão, chegaram a um impasse devido à questão do controle do Estreito de Hormuz e ambos os lados pretendem continuar a guerra. O Irã declarou que exige soberania total sobre o Estreito de Hormuz e o direito de cobrar taxas pela passagem de navios, enquanto Donald Trump gostaria de assumir o controle do estreito para si mesmo. Além disso, Trump declarou que os Estados Unidos destruíram completamente o exército do Irã, incluindo as forças navais do país, mas Teherã já demonstrou que está pronto para continuar a guerra com esse mesmo exército supostamente destruído. Assim, já é possível tirar as primeiras conclusões das negociações diretas. O Irã mais uma vez enfatiza suas linhas vermelhas. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, alerta que os negociadores americanos não serão complacentes com os jogos do Irã. E Donald Trump afirma que os Estados Unidos iniciaram o processo de limpeza do Estreito de Hormuz. Vamos discutir juntos agora o que está acontecendo nas negociações no Paquistão neste momento. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação. Pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. E não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram Pitt News, o link também está na descrição deste vídeo. Então, até tarde da noite de sábado, continua em Islamabad o encontro de altos funcionários americanos e iranianos no mais alto nível dos últimos 50 anos, durante a qual eles tentam pôr fim à guerra de 6 semanas. Por que 50 anos? Porque da última vez que funcionários americanos e iranianos se encontraram em um nível tão alto foi antes do início da Revolução Islâmica, em 1979. De acordo com uma fonte paquistanesa, as negociações diretas entre o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o genro do presidente Trump, Jared Kushner, assim como o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baker Ghalibaf, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, continuam até tarde da noite. E há previsões de que continuarão também no domingo. Na reunião também participou o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, muito estimado por Donald Trump e ligado ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. E agora mesmo o Financial Times escreve que, segundo informações de Islamabad, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã chegaram a um impasse por causa da questão do controle sobre o Estreito de Hormuz. Em particular, o Irã insiste em manter o seu controle sobre a via navegável e cobrar taxas dos navios. Ou seja, o Irã exige sair vencedor desta guerra. Ou seja, o Estreito de Hormuz deve ser reconhecido como território exclusivo do Irã e somente o regime em Teherã poderá decidir no futuro quem e como poderá passar por essas águas. Curiosamente, antes mesmo do início da guerra, o Irã não tinha essas exigências nas negociações. Isso vai para a conta dos méritos de Donald Trump. Trump sugeriu aos iranianos criar uma empresa conjunta para cobrar tributos dos navios e dividir o dinheiro entre ambos. Ou seja, sim, não se surpreenda, Trump propôs ao adversário, ou seja, ao Irã, ganhar dinheiro junto com ele às custas dos aliados, ou seja, nos países do Golfo Pérsico. Mas, como ficou sabido, os negociadores iranianos rejeitam as ideias de controlo conjunto, apesar do encontro de alto nível. Ou seja, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o líder do Irã em tempo de guerra, Mohammad Bagheri Ghalibaf. Nesse contexto, um representante dos Estados Unidos informou que no sábado, vários navios da Marinha dos Estados Unidos cruzaram o Estreito de Hormuz, cujo bloqueio pelo Irã levou à maior interrupção da história no fornecimento global de energia. No entanto, a televisão estatal iraniana e uma fonte no Paquistão negaram a informação sobre a passagem de quaisquer navios americanos por essa via navegável. Eles disseram que os navios se aproximaram do estreito, foram alertados pelos iranianos e recuaram. O Comando Central do Exército dos Estados Unidos informou que navios americanos iniciaram a desminagem do Estreito de Hormuz, embora os iranianos não soubessem e supostamente tenham expulsado esses navios do local. Há outro sinal de que a questão é controversa. Anteriormente, um alto funcionário iraniano informou à agência Reuters que os Estados Unidos concordaram em desbloquear ativos mantidos no Catar e em outros bancos estrangeiros, mas os americanos imediatamente negaram isso. E assim entendemos que o Irã exige também o desbloqueio dos ativos como base para o acordo. E uma fonte iraniana de alto nível chegou a afirmar que esse desbloqueio é um sinal da seriedade das negociações.
Destaco também que, antes dos representantes dos Estados Unidos e do Irã se encontrarem pessoalmente, houve reuniões separadas do primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, com os iranianos e os americanos para estabelecer novamente suas linhas vermelhas. Na agenda de Teherã está o reconhecimento de sua autoridade e soberania sobre o Estreito de Hormuz, onde pretende cobrar taxas de trânsito e controlar o acesso. O estreito é um gargalo para cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito. O Irã também exige um cessar-fogo total entre Israel e o Hezbollah libanês, o que, segundo ele, deveria ter feito parte do acordo inicial com os Estados Unidos. Israel e Estados Unidos negam que o Líbano tenha integrado o acordo de cessar-fogo e a Casa Branca atribui a disputa a um mal-entendido, dizendo que iranianos interpretaram errado. Israel, que há 6 semanas iniciou uma campanha militar contra o Irã em conjunto com os Estados Unidos, não está representado nas negociações atualmente em nenhum nível. O país anfitrião, ou seja, o Paquistão, não mantém relações diplomáticas com Israel e não reconhece sua soberania. Portanto, é evidente que ainda haverá questões separadas em relação ao Líbano. Israel pediu às autoridades do Líbano que dialogassem sobre o desarmamento do grupo Hezbollah. E para entender quem está pressionando o oponente e com o que nas negociações, vale lembrar a última declaração e ação. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou repetidamente nas redes sociais mensagens nas quais afirmava que os funcionários iranianos, cito, não têm trunfos para negociar. Além disso, Trump até escreveu, cito, a única razão pela qual eles estão vivos hoje é o andamento das negociações. Acusou o Irã de usar o Estreito de Hormuz para extorsão e declarou que o estreito permanecerá aberto, cito, com eles ou sem eles. O principal negociador dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que os Estados Unidos estão otimistas em relação às negociações, mas alertou, cito, se eles tentarem nos enganar, vão descobrir que a equipe de negociação não é muito receptiva a isso. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que Teherã entra nas negociações com profunda desconfiança, causada pelos golpes anteriores contra o Irã durante as rodadas anteriores de negociações. Araghchi, que faz parte da delegação iraniana no Paquistão, afirmou que seu país está pronto para retaliar em caso de novo ataque. Além disso, ambas as partes mostraram o que trouxeram para essas negociações. Ao mesmo tempo, o Irã publicou novamente sua proposta de 10 pontos. Nela, há um apelo para a garantia do fim da guerra e para que não haja ataques futuros. Foi feita a exigência de cancelamento das sanções económicas e o estabelecimento de controle sobre o Estreito de Hormuz. A proposta também incluía o fim das hostilidades contra os chamados aliados regionais do Irã, ou seja, esses grupos terroristas, convocando diretamente o fim dos ataques israelenses contra o Hezbollah, grupo terrorista libanês apoiado pelo Irã. Os Estados Unidos da América, em resposta, apresentaram sua proposta de 15 pontos que inclui a limitação do programa nuclear iraniano e a retomada das operações no Estreito de Hormuz. Mas foi justamente o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã que se tornou sua principal vantagem estratégica nesta guerra e também na mesa de negociações. Navios mercantes evitam o estreito, bloqueando de fato a passagem de petróleo, gás e fertilizantes. No sábado, o preço à vista do petróleo Brent ultrapassou $94. Isso, claro, é um pouco menor do que estava há uma semana ou antes, mas é mais de 30% mais caro do que no início da guerra, no primeiro dia da guerra. Antes do conflito, cerca de 1/5 do volume mundial de comércio de petróleo passava normalmente pelo Estreito de Hormuz, com mais de 100 navios por dia, ou seja, é bastante coisa. E depois do anúncio do cessar-fogo, foram registrados apenas 12 navios passando pelo estreito em alguns dias. Antes eram mais de 100 por dia. É por isso que as negociações estão em um impasse por enquanto e, como você pode ver, tudo gira em torno do Estreito de Hormuz, que mais uma vez nem sequer era discutido antes do início da guerra. Durante as negociações prévias entre Estados Unidos e Irã, o Estreito de Hormuz nem foi mencionado. Agora esse é o tema principal delas. Vou deixar reticências. Comente sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você já sabe o que fazer. Isso pode ser feito através de doação. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela.
E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Patchy News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.